Olá, bom dia. Vem com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia. Está começando mais uma semana e Deus nos manda a palavra de Marcos 8 hoje, falando da segunda multiplicação dos pães. Quando Deus estava ali com aqueles muitos fariseus ali, famintos, né? Seguindo ele durante 3 dias e ele estava sem comida. E se Deus deixasse eles irem embora aquela hora sem comida, eles desfaleceriam pelo caminho e não conseguiriam chegar aos seus lares. Mas Deus só tinha 5 pães, né? E Deus fez o quê? E alguns peixes. E Deus multiplicou todos aqueles pães dos peixes em 5.000 e alimentou 5.000 homens, né? Jesus fez aquela proeza ali para eles, e eles, quando Jesus entra no barco com seus discípulos para ir embora, eles começam a pedir um sinal dos céus para Deus, para Jesus, me manda um sinal do céu, né? Ele falou, por que essa geração quer um sinal do céu, né? Se não confia em mim, eles querem um sinal para quê? Então, Deus fala assim, já viu a multiplicação dos pães, já viu a multiplicação dos peixes, por que eles querem mais um sinal, né? Aí ele fala aqui, ó, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouves e não vos lembrais, né? Quando partir os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles falaram 12 cestos levantaram, né? Porque aquilo multiplicou tanto e deu para alimentar todas aquelas pessoas. Então, que nós tiramos essa palavra aqui? Que as pessoas, além de receber muita coisa, não vê e não ouve, quer sempre mais, quer sempre receber mais, quer sempre estar em evidência, tentando o máximo que pode. As pessoas não se contentam com as coisas que têm, né, com o que vê, com os milagres que já tem na sua vida. As pessoas querem sempre atrás do mais. Então aqui Deus fala assim que Ele não vai dar sinal nenhum para mais ninguém. Aquele que está sempre querendo muito, muito mais, porque não tem fé em Deus, não acredita que Deus pode multiplicar, que no pouco para Deus é muito, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Então é isso que Deus está querendo falar aqui para nós nessa palavra do dia de hoje, que tem pessoas infelizes que vão atrás da abundância, daquela coisa você ter aquela, ser uma pessoa que não está contente com nada, né? Aquela pessoa sempre buscando o ganhar mais, estar em evidência e ser o melhor, e ser aquela pessoa arrogante que quer ser melhor que os outros, né, que nunca está contente com o que tem, com o que Deus lhe deu. E quando Deus nos dá algo, Ele nos dá, mesmo que seja pouco, mas seja das mãos dele, de Deus, é tão abençoado que aquele ali, né, procria, vamos falar assim, né? Você cocria algo que Deus está te dando pequenininho, pouco, mas se é abençoado, gente, aquilo vai multiplicar em vossas mãos. E aquilo que vem em abundância, que não é abençoado, aquilo só vai minguar em vossas mãos. Então isso aqui é uma palavra bem clara que Deus não quer mais falar com os fariseus. Quem são os fariseus? Aqueles que viram, comeram da multiplicação e ainda queriam mais. Queriam que ele provasse ali, né? Que ele poderia muito mais para os fariseus. Então, são pessoas oportunistas, que quando vê uma oportunidade de melhoria, né, ou de oportunidade de tirar um pouco mais, de crescer mais, de fazer mais, quer sempre mais, não pensando na ética, não pensando na dignidade, na sua personalidade. Então, tudo que a gente tem aqui no seu caráter, né, na verdade, tenham em mente que o pouco que você tem aí com Deus é muito, e Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar a sua vida. Então não desista. Tem pessoas que são vasos quebrados. Não dá para colar mais. Quebrou um vaso de barro, não dá para colar. Seja um vaso de Deus, mas seja um vaso firme, forte, porque com fé em Deus e com o pouco que Deus te dá, Ele multiplica esse pouco em suas mãos. Então é essa a palavra de hoje, para vocês não ficarem correndo atrás do muito, sendo que vocês têm o suficiente. Esse suficiente é com Deus. Esse suficiente vem da palavra de Deus, vem da união de Deus, vem de pessoas de Deus. Então, quando vem de pessoas de Deus, isso multiplica em vossas mãos, né? Isso dá grandeza para a pessoa, isso traz muitas bênçãos para a pessoa. Então, pensem nisso, e a palavra é de muito ensinamento. Agradeçam a Deus aquilo que Ele está te dando no pouco,
né, que está multiplicando, está te faltando alguma coisa, você está construindo coisa, está comprando, conquistando, por que você quer tanto mais, né? Para que você quer tanto correr atrás de muito, muito mais? Então, seja em paz, que a pessoa que não tem paz é a pessoa que não tem Deus no coração. A pessoa que está sempre ansiosa, ansiosa, é aquela pessoa que está buscando coisas e coisas, é a pessoa que não tem fé e não tem Deus. Então, Deus está falando claramente aqui, por que estão reclamando? Vocês não viram a multiplicação dos pães? Vocês não têm fé? Não acreditam em mim? Qual que é a fé que os discípulos têm em Jesus? Eles largaram tudo e foram atrás de Jesus, porque sabia que era o suficiente para eles. Era o que bastava para ele. O que nos basta é a fé e seguir a palavra de Deus. É o que nos basta hoje. Se você está aí num emprego que não está legal para você, né, que você acha que tem que ganhar muito rios de dinheiro a mais, você tem que conquistar tudo muito rápido, tudo, mas não dá valor nas bênçãos que veio desse lugar que você estava. Então, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, você vai seguir sua vida. Você perguntou para Deus ou você perguntou só para sua ganância? Que quem tem a ganância na vida, né, de querer sempre, sempre, sempre mais, uma hora cai, derrapa na curva e cai com a cara no chão. Então, o valor que Deus nos dá, do caráter, da bondade, da parceria, da amizade, da empatia para com o outro, né? Isso não tem preço. Isso são valores, não são monetário, né? Monetário, são valores da alma, valores do caráter, valores que você tem dentro de você. Então agradeça o pouco que você tem que é com Deus, que vai ser muito futuramente, porque o muito sem Deus é nada, né? Então nós estamos falando aqui da fé, nós estamos falando da compaixão, da empatia, do amor ao próximo, do amor àquilo que Deus tem te dado, né? E você estar satisfeito, satisfeita com aquilo que Deus te dá, que é o suficiente. Então a palavra da semana é essa, em Marcos 8, caiu aqui na Bíblia, e é um refresco para a nossa alma, né? Quando a gente fala de Deus e fala daquilo que Deus está nos dando, por que nós estamos correndo atrás de tanto? Já se perguntou? Grande beijo no coração, Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.